havia um grande grupo de homens no bar do hotel. E ela perguntou, por acaso alguém tem shampoo? E um deles respondeu, e ela o reconheceu. Ele era um ator muito popular em uma série de televisão bastante conhecida. E ele havia sido contratado, assim como ela, como uma celebridade. E ela sabia que ele estava ali naquele circuito. Então, ele respondeu, eu te empresto um pouco do meu e eu levo para você. Em que quarto você está? E ela disse a ele. Aí ele bateu na porta, ela destrancou e ele entrou com muita força, surpreendendo. Naquele momento ela foi surpreendida, a situação ali ficou grave e ela foi até o telefone e disse, eu vou chamar a polícia. E ele disse, olha, você me convidou para entrar no seu quarto. Você usa o logotipo de coelhinho em seu suéter. Em quem você acha que eles vão acreditar? Em mim ou em você? Então, ele fechou a porta. Ela não queria ser um problema para Playboy. Ela não queria que eles a vissem como uma chorona ou como uma pessoa que não conseguia fazer o seu trabalho. Então, a parte durona dela entrou em ação, porque ela sabia que seria assim que aconteceria. E foi isso. Ela foi atacada várias vezes. Após a primeira vez, ele a mandou tomar banho. Então, no dia seguinte, ela apareceu e subiu ao palco. Ela tinha uma pilha de autógrafos para dar. E aquele homem continuou trabalhando perto dela o dia todo. Se ela permitisse que isso a quebrasse, ela não conseguiria seguir em frente com a vida dela. Então, ela sabia que ainda tinha muito a fazer. Ela queria conseguir uma posição de poder para que nenhuma mulher tivesse que aturar esse tipo de comportamento de homem algum. Então, quando ele solicitou uma ação de marketing da Playboy, ela instruiu a secretária dela a dizer para ele nunca mais ligar. Ela disse que ele nunca vai ter nenhum modelo da Playboy. Anos mais tarde, pelas redes sociais, a PJ finalmente conseguiu falar com a Mickey Garcia e elas se tornaram muito amigas. Quando elas começaram a conversar, elas conseguiram preencher os espaços em branco. E elas compartilharam muitas histórias que eram parecidas. Histórias como a de um homem com um cargo muito alto na empresa chamado Nat Lerman, diretor associado da Playboy. No escritório corporativo em Chicago, o ambiente era dominado por homens, onde alguém poderia acabar acariciando ou agarrando as garotas. Depois que a PJ foi transferida para lá, eles nomearam um novo gerente geral, o Sr. Walker. E ele não tinha nenhuma experiência trabalhando na Playboy, mas tinha controle sobre cada uma delas. Ele não sabia o que eram as coelhinhas e ele pensava nelas como objetos íntimos. Então, ele perguntou para PJ, por que você não pode sair comigo? Você não precisa usar sutiã. Ele abordava as moças perguntando se elas tinham se dado bem na noite anterior. Ele tocava nelas, agarrava, e era exatamente no que a Playboy tinha se tornado. Uma experiência dos magnatas, onde as mulheres não tinham voz e eram abordadas, exploradas e ridicularizadas. As mulheres eram subservientes. Um dia, a PJ estava saindo do clube e um dos altos executivos disse, eu te acompanho até a sua casa. Chegando lá, ele disse, olha, está quente aqui fora, você pode me oferecer um copo de água? E ela falou, claro. Ele entrou no apartamento dela e começou a beijá-la e depois passou a agarrá-la. E ela falou, por favor, não faça isso. E ele disse, por que você acha que veio trabalhar nessa empresa? Você tem que jogar o jogo. Se quiser alguma coisa aqui. Então o homem fez o que tinha que fazer e foi embora. Esse não foi um caso isolado. Havia muitas histórias de como os executivos da empresa emboscavam as meninas e faziam coisas assim com elas. Os casos em Chicago estavam descontrolados. E para PJ passar por aquela experiência foi chocante, porque o mundo dela foi transformado. A percepção dela foi mudada. E era isso que os executivos da empresa continuavam a fazer. Eles continuavam fazendo o que queriam e não tinham que se explicar a ninguém. Essa era a questão.
E ela também estava muito preocupada com as coelhinhas, porque o gerente-geral, o Sr. Walker, continuava a assediar todas aquelas jovens que apenas estavam tentando ganhar a vida. Aí ela convocou uma reunião obrigatória de coelhinhas sobre o gerente-geral e perguntou a elas se elas tinham alguma situação pessoal sobre o qual gostariam de falar. E então elas deveriam escrever cartas, mas sem assinar os nomes. Porque se houvesse nomes, elas sabiam que essas meninas seriam atacadas. Então, anos depois, quando a PJ começou a vasculhar a garagem nas caixas que ela tinha guardado, ela encontrou anotações daquela reunião geral com as coelhinhas. E ali haviam várias reclamações de agressões íntimas. Inclusive, havia um argumento que dizia: estamos cansadas das atitudes condescendentes, conversas sobre as nossas vidas íntimas, sabe? Se nos demos bem na noite passada, será que isso pode ficar fora do clube? Será que dá para evitar de nos encostar a mão? Na época, quando a PJ levou as anotações para a chefe dela, a mulher ficou brava e disse: isso aqui não é verdade. Aí, ela pegou as anotações, se virou e ficou lá fora, ao lado do gerente-geral. Ele negou tudo e todo mundo acreditou nele. Esqueçam as 30 coelhinhas que se queixaram contra ele. Eles queriam que ela se calasse e que não envolvesse mais ninguém naquilo. A PJ tentou proteger as garotas, mas como consequência, ela foi avisada que seria transferida para Great Guard, em Nova Jersey. Ela tinha muitos planos e muitos sonhos e nenhum deles era verdade. Não havia poder ali. Ela achava que tinha rompido o sistema quando foi para a empresa, mas ela se enganou. Ela foi silenciada e ela não sabia o que fazer. Ela queria ser uma executiva e trabalhou tanto durante 9 anos para chegar nesse patamar, mas então ela se deu conta que não havia poder ali, que seus sonhos estavam desmoronando e que as mulheres eram descartáveis, porque quando uma saía, outra podia entrar e substituir. Quando a Mick se tornou diretora da Playboy Promotions, ela acreditava que conseguiria tirar a mulher da capa, da revista e dar a ela oportunidades. Mas ao longo de toda a jornada, ela só ouvia histórias e queixas e reclamações de decepções, de dor e desespero. Aquelas mulheres que se sentiam no topo de uma montanha, com todas as oportunidades que poderiam ter, depois acabavam em situações muito ruins. O trabalho da Mick exigia que nada negativo fosse impresso na mídia e que qualquer coisa que pudesse prejudicar a marca do Hefner fosse neutralizada. Então ela fazia parte do controle de danos. Se uma garota tivesse problemas, ela deveria proteger a Playboy e, como consequência, deveria esmagar essa garota. Muitas meninas ameaçaram ir até a imprensa. E a Mick até foi perguntada se ela se sentia culpada por impedir que essas mulheres fossem até a imprensa. E ela respondeu que não, porque ela acreditava que elas não conseguiriam de qualquer maneira. Ela se lembra de uma história em que uma coelhinha queria a cabeça do Hefner, por ele ter dado a ela algumas substâncias ilícitas e para outras moças também. E essa foi uma ameaça muito séria. E isso fazia parte da limpeza que a Mick deveria fazer. Então as mulheres contavam coisas que não eram boas, mas não queriam uma exposição e o escrutínio da mídia. Então a Mick aconselhava essas meninas e então informava o Hefner em seguida. Obviamente ela começou a desenvolver culpa porque ela era cúmplice. E ela foi acreditando que aquilo era o certo e que ela tinha que se submeter. Porque quais chances essas meninas tinham? E como consequência, muitas meninas passaram a usar substâncias ilícitas para suportar aquela situação. Era doloroso, havia um padrão. Elas atravessavam o portão da mansão de um jeito e quando saíam, estavam em um estado horrível e deplorável. Mas para Mick, o que aconteceu com a Dorothy Strayton foi a gota d'água. Ali foi o fim para ela. Aquilo foi chocante, foi devastador. A Dorothy era uma menina bonita, chegou na Playboy com enormes esperanças e tinha potencial para ser uma grande estrela. E
ela vestiu o traje e começou a ganhar a vida. E o Hefner percebeu na Dorothy alguém que garantiria a venda de muitas revistas. Ela era o vale-refeição da Playboy. Então aquilo tudo foi um grande ponto de ruptura. Só que acontece que antes disso, em 24 de agosto de 79, a Mickey resolveu escrever um memorando. O assunto era a Dorothy. E entre parênteses, o marido Paul. Segundo rumores entre o pessoal da feira de carros, o Paul havia sido preso em Vancouver por tráfico de substâncias ilícitas. Aí a Mickey escreveu um memorando porque queria avisar o Hefner que a Dorothy estava com um homem muito perigoso, mas ela nunca recebeu uma resposta. E os seguranças que trouxeram o memorando de volta a ela não sabiam de nada. E ela falou, é sério isso, que ninguém vai fazer nada para proteger essa garota? Ela disse que eles sabiam muito bem que o Paul era um cafetão muito perigoso, mas o Hefner não estava nem aí para isso. E naquele ponto ela já tinha visto de tudo envolvendo as mulheres, mas a Dorothy superou. O caso foi tratado de uma maneira horrível e quando ligaram para ela por volta das 6:30 da manhã, eles disseram, Mickey, ligue para todas as coelhinhas e certifique-se que elas não devem falar com ninguém, nem no jornal, nem na TV. Não quero que ninguém fale nada sobre a Dorothy. E então, a Mickey ligou para todas as meninas para silenciá-las. E aí ela se deu conta que ela queria melhorar as coisas para as mulheres. Ela não queria, de maneira alguma, prejudicá-las ainda mais. Mas naquele ponto ela viu que ser uma coelhinha da Playboy era realmente algo perigoso. Era fácil alguém se machucar. E ela era parte de tudo aquilo, já que o trabalho dela era limpar a sujeira. Então ela começou a pensar que o aspecto comercial de tudo aquilo era muito alto. E as centenas de relatos era que o Hefner estava dopando mais e mais meninas. E ela estava passando por cima de tudo aquilo. Houve uma vez que tinha uns 20 rapazes e eles queriam tirar uma foto com as meninas na banheira de hidromassagem. E um deles disse para uma delas, ei, entre aqui, porque eu paguei por você. Para eles, as meninas eram garotas de programas. A Sondra, que estava com Hefner, já estava viciada em substâncias ilícitas e estava desfalecendo. E um dia ela ficou muito assustada ao se ver daquele jeito. Ela percebeu que estava presa em um mundo do qual ela nunca sairia. E havia um ditado que dizia, uma vez coelhinha, sempre coelhinha. Isso aparentemente parece ser totalmente verdade. Mas ser uma coelhinha atraía mesmo sucesso, fama e fortuna que algumas acreditavam que traria? O Hefner prometia que elas seriam a vizinha desejada. E quanto mais fama, mais dinheiro elas ganhariam. E a princípio, quem não quer isso? Só que a filosofia toda era uma grande mentira. Porque era uma sentença para a vida inteira. A Playboy tinha, em tese, a obrigação de proteger as meninas, porque quando elas assinavam os contratos, a ideia era que aquelas fotos deveriam ser artísticas. Elas não trabalhavam para produzir conteúdo íntimo, de um jeito pornográfico. Mas as coisas tomavam um rumo cada vez pior, porque a Mickey tentava avisar, não vá para a mansão, não vá para a mansão, porque ela sabia que lá as moças que chegavam entravam com apenas um propósito, serem usadas. Mas o mundo do lado de fora, e até mesmo uma parte do lado de dentro que ainda não tinha visto de tudo, acreditava na grande ilusão que se você se tornar uma coelhinha da Playboy, todos os seus sonhos vão se realizar. Havia um sistema que mantinha essa fantasia viva. Mas a Mickey e outras entendiam que o que deveria ser o início da carreira das meninas, na verdade, era uma contagem regressiva para o fim. A promessa da Playboy era que se você assinasse o contrato e virasse a coelhinha do ano, teria mais fama, mais dinheiro, oportunidades de emprego. Não teria limites, porque elas poderiam ir para a atuação, a modelagem. E o que diferenciava a Playboy das outras revistas é que as fotos não eram da pesada e de mau gosto. Como eu disse antes, a filosofia era embasada na ideia da arte. E o Hefner celebrava a beleza do corpo feminino e elas tinham a oportunidade de fazer parte disso, e não parte de uma revista nojenta. O Hefner dizia em entrevistas que teve uma ótima ideia e que muitas revistas copiaram.
mas que felizmente elas não copiaram tão bem. Porém, conforme as décadas foram chegando, tudo foi ficando mais ousado. E nos anos 70, a Playboy não era mais a vanguarda. A Playboy tinha sido a única do tipo na banca de jornal, mas naquele ponto existiam várias imitações. A Penthouse atravessou o Atlântico até a Inglaterra em 69 com uma promoção voltada diretamente para a Playboy. E ela estava se dando bem, mas continuou distante em segundo lugar. E a Penthouse mostrava uma foto por completo. E o Hefner passou a ser considerado meio que das antigas. Então ele teve que mudar as coisas nos anos 70. Ele se envolveu no que foi chamado de guerras públicas. As revistas Playboy e Penthouse queriam competir entre si. E havia um debate na Playboy sobre até onde poderiam ir. E o Hefner não queria nada mais misterioso. E então ele optou por entrar no caminho de mostrar absolutamente tudo. Toda a intimidade das meninas. Marion Cole foi a primeira nu frontal inteira da Playboy em 1972. E vendeu 7 milhões de cópias. As coisas mudaram de vez. Os gostos mudaram. E a ideia da vizinha desejada não colava mais. A competição prejudicou muito toda aquela jornada. Então, em 72, a Playboy, que estava com 7 milhões de vendas, caiu para menos de 6. E os hotéis, resorts da Playboy também estavam sofrendo. A Penthouse estava alcançando, e é claro, a Hustler surgiu no mercado em 74, então mais um peso na concorrência. A Hustler era provavelmente a revista íntima mais inflexível até aquele ponto. O suficiente para fazer até o Hefner estranhar. Ao longo dos anos, o Hefner tentou criar um limite para manter a imagem da vizinha desejada, e isso que diferenciava a Playboy, porque era o que as moças acreditavam. A Playboy era a revista mais modesta entre todo o gênero. Porém, a Playboy tinha cada vez mais candidatas a coelhinhas do que jamais teve. A Rebecca Armstrong fez as fotos da Playboy em 1986 e tinha orgulho de ser de lá. Ela não teria orgulho de ser da Hustler, porque para ela aquilo estava além do limite. E a Playboy, de certa forma, ainda era uma revista para homens respeitáveis. Só que essa realidade que estava desmoronando entre os anos 70 e 80 acabou tendo que ceder à pressão de entrar na janela mais explícita. E obviamente as mulheres não ficavam confortáveis com isso. Então parecia que havia uma pressão para mostrar cada vez mais. Isso começou a ser sentido nas sessões de fotos. Ei, tira foto. É só isso que nós vamos fazer. Não havia contra-argumento. A Rebecca era do interior de uma cidade pequena do deserto da Califórnia e na manhã do aniversário de 18 anos, ela acordou e pensou, bom, eu sou maior agora, eu posso aparecer na revista Playboy. E ela sabia que ser modelo ali lhe daria dinheiro para finalmente conseguir ir para a faculdade. Então a Rebecca pegou um contrato e foi conversar com a mãe dela e elas simplesmente assinaram, sem checar. Na época, as duas eram muito ingênuas. A Sondra contou que era muito complicado tirar as roupas na frente da câmera com homens ao redor. Então, no meio de todo esse nervosismo, de repente, uma garota da maquiagem chegava e falava, ei, assina aqui porque vamos tirar fotos suas e precisamos da sua permissão. E elas nem sabiam que estavam assinando. Esse era um esquema recorrente. Às vezes, em uma festa, as meninas eram altamente dopadas e alguém chegava, ei, assina aqui esse contrato. E ali, elas davam suas vidas para sempre. Muitas coelhinhas tiraram fotos aos 18 anos de idade com a permissão dos pais. E elas assinavam os contratos na frente do Hefner ou de alguém da confiança dele. Aí essas fotos eram seguradas até elas completarem 18 anos. Christy Tong tinha 18 anos quando chegou na Playboy. E ela se sentia muito sortuda, ela não pensou na parte contratual e em que aquilo significava para ela. E é lógico que a Sondra, por exemplo, quando era coelhinha, não tinha vídeos. Na época, eram apenas fotos. E então algumas semanas se passariam e finalmente a verdade sobre aqueles contratos que elas assinavam sem ter tempo de analisar viriam à tona em sua real intenção. Mas um dia eles disseram, Sondra, nós queremos te filmar.
sem roupa, em um especial. E ela disse, especial? E aí eles falaram, é só um especial, mas não se preocupa, tá? Isso nunca vai vir a público. Prometemos a você. Aí ela foi lá, fez o especial, mesmo sem querer. E aí um dia, uma amiga da Sondra chegou nela e disse, Sondra, eu vi o vídeo, ficou ótimo. E ela disse, que vídeo? O vídeo que você gravou para Playboy. E ela falou, o quê? Onde você viu o vídeo? E ela falou, na TV.